Olá, amigos do programa Luiz Ribeiro. Vamos aos principais destaques do programa, aqui na tela da internet, para falar que o mensalão não acabou em pizza. Durou muito tempo, mas isso é uma outra história. Estamos falando da decisão do Supremo Tribunal Federal. Os ministros rejeitaram os segundos embargos de declaração e caberá agora o juiz de execução penal do Distrito Federal para executar as penas. São 23 réus que vão cumprir de uma forma ou de outra as penas do mensalão, exceto nos crimes que cabem questionamentos dos embargos infringentes. Inclusive, o próprio delator do processo do mensalão, ele que detonou toda o que nós acompanhamos, o Roberto Jefferson, ele pediu ao Supremo Tribunal Federal, por estar doente, segundo ele apresenta essa possibilidade, de cumprir a pena em casa de 7 anos, pouco mais de 7 anos, o que foi rejeitado, como você acompanha a fala do ministro do Supremo, Joaquim Barbosa. Eu não conheço dos embargos de declaração e reconheço o caráter meramente protelatório da sua interposição. Essa foi a resposta. Portanto, Roberto Jefferson e José Dirceu. Roberto Jefferson e José Dirceu são as duas figuras desse processo do mensalão e ambos vão ter que cumprir. É bem verdade que no início o regime semiaberto, por conta dos embargos infringentes, depois pode passar para o regime fechado. Minha gente, 2 aspectos nessa matéria. O primeiro aspecto que eu queria falar: muito tempo para julgar o mensalão, são 8 anos. Então, a justiça parece que ficou assim, dando voltas. Agora estamos na fase final, mas vamos ter consequências. Então, o primeiro aspecto, por demorar muito, é a dificuldade do próprio tribunal em julgar essas figuras importantes da República, gente do poder. Nunca o Supremo tinha condenado ninguém, agora para condenar 23 réus no processo, evidente que não seria uma decisão fácil. Esse é o primeiro entendimento. O segundo entendimento, que talvez seja o mais importante, é o pós-mensalão, é o cumprimento, é o povo olhando e percebendo que gente do poder está indo pela primeira vez na República para a cadeia. Qual o efeito na sociedade? Então, o que a sociedade espera é, a partir de agora, um efetivo combate à corrupção, em todos os níveis. Colarinho branco, mexer no dinheiro público, consequência. Porque a ideia antes é que tinha que ir para a cadeia o crime de sangue. Não tendo sangue, não matando ninguém, então nós vamos fazendo aqui uma espécie não, isso não tem muita importância, a corrupção não traz consequências. Traz sim, porque o tomógrafo não chega no hospital, o idoso não tem acesso ao serviço de saúde, a criança não tem acesso a uma escola de qualidade, o dano é muito grande à sociedade. É o que nós aguardamos no pós-mensalão, é um combate efetivo a esta praga nacional chamada corrupção. Seguimos com a nossa pauta. A imagem do Legislativo hoje também está na nossa agenda, porque nós acompanhamos essa semana, mais uma vez, esse poder, que é um poder fundamental na democracia, que é o poder legislativo, mas exposto. Eles não se preocupam muito com a imagem. Veja que, no caso, o presidente da Câmara, no que diz respeito à votação secreta, ele disse que há um jogo de empurra entre as duas casas. Vamos ouvir. A Câmara está esperando o Senado votar. E eles estão esperando a Câmara votar. Então é um jogo de empurra. Jogo de empurra. O que o presidente do Senado reagiu veementemente. Vamos acompanhar Renan Calheiros. Falta à Câmara fazer o que o Senado faz. Tudo que a Câmara vota, o Senado vota, quase que automaticamente. Pelo menos as matérias que são importantes, a Câmara deveria votar. Deveria votar. Veja, minha gente, o Legislativo deve se preocupar com a imagem. É uma questão de compostura. Não é uma estratégia de marketing, não. É um pilar da democracia, um dos pilares, um dos poderes da democracia. Então tem que cuidar disso. O povo elegendo melhor e quem está eleito deve se preocupar com a imagem de uma casa que, eu repito, fundamental para a democracia brasileira, que é o Legislativo. Para fechar, minha gente, o senador Pedro Táxi toca numa ferida.
que incomoda o povo brasileiro e a sociedade, a questão da segurança pública. Ele chega a afirmar que a segurança pública está falida no Brasil. Vamos acompanhar. O sistema de segurança pública no Brasil está absolutamente falido. Nós precisamos ter mudanças estruturais na segurança do Brasil. Não em homenagem a uma ou outra categoria, mas em homenagem ao próprio cidadão brasileiro. Não é mais possível que nós tenhamos 50 mil homicídios por ano e homicídios não são resolvidos. Não é possível que nós tenhamos mais de 50 mil estupros por ano. Não é possível que nós tenhamos 550 mil presos e sendo que destes quase 2/3 presos em razão do tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. E os homicídios não são investigados, as pessoas que praticam este crime mais grave não são punidas. Portanto, nós precisamos de uma mudança estrutural na segurança. Alguns falam em desconstitucionalização, outros falam em um ciclo único, exclusivo, uma carreira única, uma carreira exclusiva de polícia. Esses temas serão debatidos aqui nesta comissão e temos certeza que nós debateremos este tema com responsabilidade, com prudência, agora sem jogar o problema para o resto da vida. Pro resto da vida. Porque é isso que está acontecendo. Os números são alarmantes, o cenário é de falta de civilização no Brasil e ninguém quer discutir esse tema. Finalmente parece que o tema vai ser enfrentado. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Barbosa! Aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi. Amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, eu ouço aqui. de dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. Toca pra uma. Sem congestionamentos. Tupi, o trânsito fluido. eu ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi, eu ouço